Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão finalmente apresentou o técnico Maurício Barbieri. Vamos falar da coletiva do nosso novo treinador, que vai ficar até 2024 no Vasco. Vamos falar também aqui da contratação do Pedro Raul, que é novo jogador do Vasco. Vamos falar também aqui dos outros reforços e especulações, como que está a situação de outros jogadores que podem vir para o Vasco. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível. Mas já vai deixando aquele like aí para fortalecer, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vasco. Valeu demais a galera que está se inscrevendo, vamos em busca de 200 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco aí finalmente apresentou oficialmente a contratação do técnico Maurício Barbieri. Ele foi apresentado no CT Moacir Barbosa nessa segunda-feira. Além da apresentação, ele também terá o seu primeiro contato com o elenco do Vasco. O treinador afirmou que é um privilégio representar a torcida cruzmaltina e comentou sobre qual perfil de time ele pretende montar para a temporada. Ele disse gostar de ter uma equipe agressiva e que busca o protagonismo. Ele disse que isso pode ser feito de diversas formas no Vasco. O Barbieri, que assinou o contrato por 2 anos, chega ao clube acompanhado do seu auxiliar, o chileno Cláudio Maldonado, e também o preparador físico Gustavo Araújo. O Barbieri também falou sobre a respeito da estrutura da SAF. Diz que existem grandes diferenças entre o clube associativo e a SAF. Ele falou que muitas vezes as decisões por clubes associativos eram pensadas somente aí no prazo de mandato de um presidente, por exemplo, né? Já nas empresas, como é o caso do Vasco hoje, da 717 Partners, há mais um respeito aos processos e ao protocolo de trabalho. Ele enxerga que todos querem vencer. Ele também falou a respeito aí da desconfiança da torcida. Ele diz que acha que é uma questão de viés resultadista e diz que é um fator cultural, né? Que aqui no Brasil o resultado é o que importa acima de qualquer outra coisa e com certeza isso aí pode ter influenciado o torcedor vascaíno a não gostar totalmente aí da escolha do Maurício Barbieri para ser o técnico do Vasco. Também falou a respeito de reforço. Ele falou que está discutindo aí com a diretoria do Vasco. A torcida está muito ansiosa, ele sabe disso. E ele revelou que também está ansioso por isso. Ele disse que a ideia é que o Vasco seja mais assertivo e mesmo que isso leve um pouco mais de tempo. Ele disse que está sendo discutido vários nomes e a ideia é ter convicção absoluta de quem vai chegar para ajudar o Vasco nessa temporada. Ele também falou a respeito aí dos jovens garotos do Vasco. Ele falou que vê um grande potencial em vários jogadores do Vasco, inclusive alguns que ainda estão na base, e a gente espera que dê tudo certo, né? Também foi falado aí da situação do Nenê, que renovou o contrato aí por mais 4 meses com o Vasco. Ele disse que esse assunto foi totalmente tocado aí pelo Paulo Brax. O Paulo Brax mesmo na entrevista coletiva confirmou que iria conversar diretamente com o Nenê. Ele teve essa conversa e ficou acertada a renovação por mais 4 meses aí do nosso camisa 10 e ele jogará o Campeonato Carioca. Na entrevista coletiva ele também foi perguntado sobre o atacante americano Altidore, né, que passou a seguir aí o Vasco e também o próprio técnico Maurício Barbieri nas suas redes sociais. Ele falou que houve um contato do treinador com o jogador, mas não para contratar ele, e sim elogios de ambas as partes, né? Ele viu que o atleta passou a seguir ele nas redes sociais e inclusive o Altidore mandou uma mensagem desejando boas-vindas ao Vasco, bom trabalho no Vasco, né? E o Maurício Barbieri confirmou que não teve nenhum tipo de conversa no sentido de negociação, né, para o jogador vir para o Vasco. O Maurício Barbieri diz conhecer sim o atleta, conhecer sim a história do jogador. Com certeza não existe nenhum tipo de negociação nesse momento. Para fechar, ele também falou que é o maior desafio da sua carreira. Ele diz que é um desafio muito importante, que vai se dedicar bastante e fazer tudo o que estiver ao alcance dele para ajudar a reconstruir o clube. Pois é, tá aí a apresentação do técnico Maurício Barbieri. Se você quiser ver na íntegra, ver tudo o que aconteceu na entrevista coletiva, dá uma conferida lá na Vasco TV. Muito importante você, torcedor, assistir a entrevista do Maurício Barbieri. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do treinador. Agora ele é novo técnico do Vasco com contrato até 2024. Bom, pessoal, agora vamos dar uma atualização no mercado da bola do Vasco, né? O Vasco está muito perto de fechar a contratação do Pedro Raul, né? Já está tudo acertado, inclusive ele já é aguardado hoje para realizar exames médicos lá no CT do Vasco
e ser apresentado aí, quem sabe, durante essa semana como nosso novo reforço. O Vasco pagou cerca de 2 milhões de dólares, um pouco mais de 10 milhões de reais ao Caxias Reysol para contratar em definitivo o jogador. Um valor muito abaixo, muito inferior do que os japoneses pediram no início, né? Era 18 milhões e com certeza o Vasco acertou aí em contratar o Pedro Raul, uma quantia muito boa, excelente contratação, nosso novo camisa 9, está fechado com o Vasco. O torcedor também vive a expectativa do anúncio oficial hoje ou amanhã da contratação aí do Júnior Urso. Inclusive já está no Rio de Janeiro já há alguns dias e deverá ser apresentado essa semana como novo reforço do Vasco. Se tivermos alguma novidade, vamos trazer aqui no nosso canal. Mas até o momento, o Pedro Raul e o Júnior Urso são os primeiros reforços que o Vasco aí está praticamente confirmado, né? Já estão 99% fechados com o nosso clube. Nesse final de semana também tivemos atualizações aí quanto a respeito de alguns jogadores, né? Bom, e o Vasco também tem conversas em andamento com o meio atacante Vina, né? O jogador que disputou o último Campeonato Brasileiro aí com a camisa do Ceará. O Ceará acabou caindo para a Série B e o Vina já está praticamente de saída do clube cearense. E o próximo destino dele pode ser o Vasco. Inclusive, o empresário do atleta teria oferecido o jogador ao nosso clube e as conversas estão em andamento. Podemos ter alguma novidade, algum avanço durante essa semana, se o Vina vai ser contratado. Agora, com a chegada do Maurício Barbieri, ele deverá dar o aval aí ou não para a contratação desse jogador, né? Um jogador interessante, só que tem vários lampejos, né? Hora ele tá muito bem, hora ele tá muito mal, né? Um jogador meio vagalume, até falei sobre isso aqui dias atrás, quando surgiu o interesse do Vasco nesse atleta. Eu contrataria sim, porque é um jogador que chegaria para compor o elenco do Vasco. O Vasco precisa de ter peças de reposição, vai jogar um campeonato longo, um campeonato brasileiro pesado, precisa fazer uma boa campanha, uma campanha de resposta imediata ao torcedor que viveu tanto sofrimento nesses últimos anos, 4 vezes rebaixado, jogando Série B 2 vezes consecutivas. O torcedor merece coisa boa, o torcedor merece ver um Vasco fazer, no mínimo, um campeonato digno, uma vaga na Libertadores, no mínimo, porque é isso que a gente merece. Vamos torcer para que o Vasco monte um elenco competitivo, um elenco que ajude a gente a voltar às grandes conquistas aí nos próximos anos. Deixe nos comentários aí se te agrada essa possível contratação do Meia Vina, jogador aí que disputou o último brasileiro pelo Ceará. Além do atacante Bissoli, do lateral Kelvin, do Atlético Paranaense, que não virão mais para o Vasco, por um veto aí do técnico Maurício Barbieri, que vetou a contratação do atacante Bissoli, o Kelvin não foi liberado pelo Atlético Paranaense e o Vasco encerrou essas negociações. E o lateral direito Guga, que foi muito especulado no Vasco, está praticamente fechado com o Fluminense. Não tem a chance dele ser jogador do Vasco e ele irá para o nosso rival. O Vasco segue ainda monitorando o mercado, segue em busca de goleiros. Teve a especulação aí do goleiro Neto, do Bournemouth, goleiro com passagens aí pelo Barcelona. Só que o Vasco entende que essa negociação é muito complicada e pode ser que ele não seja jogador do Vasco, né? Vamos torcer para que o Vasco contrate um novo goleiro, porque precisa contratar um camisa 1 para a temporada. Além de o goleiro, precisa de um time inteiro, né, cara? Não tem como a própria diretoria do Vasco negar que não serão feitas inúmeras contratações, porque a gente precisa montar o elenco praticamente do zero. Deixa aí nos comentários o que você acha desse mercado da bola. Pedro Raul contratado e também Júnior Urso. Só falta o anúncio oficial e os jogadores serem apresentados pelo Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação mais a todos e é nóis.